Ok, vamos lá, vai. Pessoal, boa noite. Hoje a gente a reunião, o foco nosso não é conduzir ela como se fosse uma aula, porque na reunião anterior a gente já trouxe um panorama geral da temática e a gente também trouxe alguns textos base. Então eu acho que seria mais produtivo intelectualmente hoje a gente colocar alguns embates na temática, trazer alguns conceitos e a partir da discussão do grupo a gente formar algumas convicções. E aí, daí para frente, a gente vai delinear as outras reuniões. Então, assim, a primeira provocação, com base nos textos, que eu acredito que todo mundo já tenha lido, seria se o discurso de ódio estaria ou não dentro da liberdade de expressão. Porque a partir daí, a gente pode saber se o discurso de ódio ele pode ser proibido ou não, e se é uma censura ou não. Então, a primeira pergunta que a gente deveria responder é se o discurso de ódio está dentro da liberdade de expressão. E aí eu gostaria da participação dos integrantes do grupo para a gente não fazer como se fosse uma palestra. A gente faz uma interação para todo mundo participar. Quem quer começar? Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é discurso de ódio, né? A gente está partindo do pressuposto aqui de que o abuso da liberdade de expressão configura discurso de ódio, ou seja, se você se vale da liberdade de expressão para poder causar dano a uma pessoa, a um grupo, fazendo referência a essa pessoa, esse grupo como alguém inferior, menos merecedor dos mesmos direitos, enfim, acho que a gente está pensando nisso especificamente, imagino, né? E aí a nossa perspectiva aqui com relação à minoria LGBT, em que você tem aí uma série de fake news, né? Uma série de coisas que são ditas e hoje em dia, nos últimos anos, com a internet, você tem a possibilidade de ampliação dessas coisas bizarras que são ditas aí sobre a LGBT e tal, e aí acho que por aí, né, que a gente está pensando. Inclusive, quando o STF decidiu a ação sobre criminalização da homofobia e a LGBTfobia, na verdade, ele fez uma ressalva de que o discurso religioso não estaria abarcado pela decisão, exceto justamente se ele resvalasse para o discurso de ódio. Já que o professor tomou partido de puxar essa linha, eu vou fazer o lado contrário, porque aqui nesse momento eu não estou defendendo a minha dissertação, mas eu estou instigando o debate. Mas se a gente pensar sobre a ótica do Working, ele diz para a gente que só se resolve o discurso odioso com mais discurso. E esse embate de ideias, ele traz no sentido de que a ideia verdadeira, ela sempre vai vencer a falsa e ela prevaleceria. E esse embate de ideias que promoveria o desenvolvimento do discurso público, ele sempre aconteceu, e se ele não acontecesse, a gente não tinha evolução social. Voltamos alguns anos atrás e a gente pensa nos movimentos dos LGBT, os movimentos que tinham outras denominações. Se o discurso de ódio naquela época fosse proibido, eles não tinham avançado, porque naquela época era ódio, era imoral, era promíscuo, e se o discurso de ódio fosse proibido naquela época, qual movimento de vulnerabilidade evoluiria? Voltamos aos outros colegas. Quem vai complementar? Só que entre esse argumento que eu utilizei e o argumento que o professor utiliza, a gente tem dois conceitos que estão dentro dos textos que a gente trouxe como base, que talvez, dependendo de como for articulado, ele vai ser mais adequado a uma defesa ou a outra. E dentro dessa discussão de discurso de ódio, a gente vai ter Stuart Mill, que vai trabalhar o princípio do dano, a gente vai ter o Dworkin, que é o mais extremista, a gente vai ter Judith Butler, que vai trabalhar os discursos ilocucionários e perlocucionários, a gente vai ter Axel Honneth, que vai buscar a luta pelo reconhecimento, e aí, dependendo da ótica, do marco teórico que a gente vai analisar, aí a gente vai conseguir trazer a resposta de se discurso de ódio está dentro da liberdade de expressão ou não, se ele pode ser proibido e se é censura ou não. E aí, pessoal, vamos lá.
O Dworkin trabalha muito com a ideia americana de livre mercado de ideias, né? Liberdade de expressão como livre mercado de ideias, em que você não deveria sempre proibir que nada pudesse ser dito, porque isso, né? O melhor argumento, o argumento mais racional, acabaria convencendo um número maior de pessoas. Será? Que não é justamente por causa de umas coisas tipo essa que a gente acabou tendo lá aquela invasão do Capitólio na derrota do Trump, por exemplo, ou própria nossa invasão de 8 de janeiro, né, desse ano. Mas e se a gente não tiver o livre discurso, a gente não vai criar dogmas indiscutíveis na sociedade? Se a gente não deixar o livre discurso, a gente não vai ter o discurso de ódio velado, e aí vai desembocar no red pill da vida? Se a gente não tiver o livre discurso, talvez a gente não vai ter uma autocensura e a ausência de uma conversa espontânea, um empobrecimento do discurso público. Miguel, pode falar. Eu estava lendo o artigo de Prats, revendo aqui, e eu peguei mais uma perspectiva de Butler, da questão performativa, do convencimento que o discurso de ódio possa ocasionar. Aí, como eu tenho uma mania mais decolonial, aí eu peguei, estava lendo simultaneamente para o TCC aqui, questão também de discursos de ódios, mais voltado à perspectiva do racismo, mas ele, juntado com o Muniz Sodré, acoplei o de Prats com o Muniz Sodré. Ele vai mais além de um racismo estrutural que pode ser utilizado no próprio discurso de ódio, a questão de nuances do discurso de ódio no cotidiano brasileiro. Porque quando a pessoa pegar o performativo dessa linguagem, porque o discurso de ódio ele pode ser um pouco mais chamativo, trazer mais para uma área de um desejo, de atrair outros em seguir esse discurso. Só que quando vai chegar numa realidade mais brasileira, percebe-se que o brasileiro ele tem uma oscilação entre vida pública e vida privada, de uma forma social. Ele consegue manter um discurso mais politicamente correto e um discurso que possa ser utilizado em mecanismos do próprio discurso de ódio na vida privada. Que é isso, porque se eu for acoplar com um teu mais decolonial, que é mais atual, contemporâneo. Porque quando vai pegar pela perspectiva de Butler, dá a entender essa questão do performativo da linguagem em si. Então, desculpe que eu não estou aparecendo em câmera, porque eu estou em função no terreiro, mas o que percebe-se é a questão se está abarcado ou não dentro dessa constitucionalidade. Então, o que tem a pergunta é qual o limite que chega em si dessa liberdade da expressão, tanto a liberdade da opinião, se vai incidir ou não um discurso de ódio, se vai ser abarcado ou não, porque numa democracia moderna, contemporânea, com a Constituição atual, entende-se que não há um direito fundamental superior ao outro. Então, entende-se que a partir do momento vai haver certas limitações sobre pesamentos. Para quem é do primeiro período ou segundo período, vocês vão chegar no momento que vai perceber que não há hierarquia de um direito fundamental superior ao outro. Então, o que tem que chegar o momento é quando vai ser necessário esse sobrepesamento e quando vai ser necessário a intervenção do Estado. Se vai ser essa intervenção do Estado, eu tendo a perguntar a mim mesmo se está sendo em excesso ou sendo necessária em determinados âmbitos. Só que eu não posso, eu vejo necessário acoplar os estudos do Prats e do discurso da Butler numa realidade mais brasileira, junto com teóricos brasileiros, da questão atual do discurso de ódio, porque tivemos, por exemplo, ontem, foi engraçado, estava tendo esse artigo referente ao discurso de ódio, e teve até aquela notícia ontem, por exemplo, do TJ São Paulo, que determinou a retirada do vídeo do comediante, e o outro colega, para não citar o nome, apoiou ele, dizendo um suposto direito de ofender o outro. Aí você pergunta-se, qual seria esse direito de ofender o outro? Qual é o limite de ofender a outra pessoa? Será que vai ter um amparo constitucional nisso? Mas dentro de uma realidade brasileira, quando vai pegar as questões mais decoloniais, perspectivas decoloniais, percebe-se que o discurso de ódio ele já está no seio da sociedade brasileira pelos estudiosos de Silvio Lula Almeida, Muniz Sodré, Luiz Nicolau Parés, estudos voltados mais para a incidência do discurso de ódio voltado para a minoria negra, ou voltado para a intolerância religiosa, que é a área que eu tenho mais focado em si, no município onde eu atuo.
Só para resumir, que você trouxe muita informação. Pelo que eu entendi, você acredita que o discurso de ódio não está abarcado pela liberdade de expressão, porque não existe direito absoluto. E aí talvez a justificativa seria por causa do dano. E aí a gente traria Stuart Mill para falar nessa situação, que a gente justificaria a limitação da liberdade de expressão com base no princípio do dano. Então, eu desferir discurso de ódio, eu causo dano a terceiro e por isso ele deveria ser limitado. Foi esse raciocínio que você fez? Sim, mas a limitação do discurso de ódio, eu chego a perguntar, será que é necessário ver a verificação se está tendo uma intervenção em excesso ou é necessário essa intervenção? Porque o que pode dividir as questões do discurso de ódio ser constitucional ou não é a partir do momento que também seja necessária a intervenção do Estado quando esse discurso é emitido, porque o discurso em si ele não é uma não ação, ele é uma ação. Quando você solta da boca para fora, ele é uma ação. Então não tem como desvincular ele de um agir, como coloca no artigo de Prats. Sim, aí a gente vai voltar para Butler, que ela vai falar do discurso ilocucionário. Ilocucionário vai significar que, ao mesmo tempo que eu falo, eu pratico determinada coisa. Ou perlocucionário, eu falo uma coisa e logo em sequência consolido um resultado. E aí é difícil porque está muito próximo no discurso de ódio o ilocucionário do perlocucionário, porque ao mesmo tempo que eu ofendo uma pessoa, eu crio um resultado e eu posso ter um resultado consequente disso, que é a contaminação de outras pessoas que passam a ofender, a desferir ataques e outras consequências vão acontecendo. Acredito eu, de imediato, que o discurso de ódio ele teria travestido, permeado e continuado tanto a vertente ilocucionária da perlocucionária. Mas a questão é, eu posso proibir o discurso de ódio, isso não vai ser uma censura, e quando que eu posso proibir? Porque, assim, se a pessoa não chega a falar, não chegou a acontecer, se ela falou, já perpetuou. Então, como que essa situação não é censura? Porque são esses três pontos que me afligem. A primeira, se o discurso de ódio está dentro da liberdade de expressão, eu tenho o direito de fazer piada homofóbica, é só piada, é minha opinião, eu penso isso, eu acho isso. E por que eu não poderia fazer? Cadê o livre mercado de ideias? Além disso, o discurso de ódio pode ser proibido? Você não pode mais falar que gay tem que morrer, não sei o que, alguma coisa do tipo. Eu posso censurar antes de que isso seja falado? Não é censura? Então, é basicamente isso que a gente vai discutir hoje. Consegui entender perfeitamente o que o Miguel trouxe. Achei bastante interessante. Mas eu acho que a gente ainda tem mais coisa a aprofundar nessa temática. Acho que tem mais alguma coisa que a gente pode destrinchar. Não, entendo, é porque quando o professor falou da situação, da decisão do STF acerca de decisões religiosas, aí eu puxei para o assunto, porque de manhã estava lendo outros artigos referentes ao discurso de ódio, mas no âmbito religioso, que vai envolver também aquela questão do proselitismo religioso. Aí eu tive que fazer um link para associar melhor a questão sobre o discurso de ódio em si, se é constitucional ou não. Se fosse, por exemplo, da questão que o professor inicialmente deu abertura para a questão mais do âmbito religioso, que há essa limitação do proselitismo religioso para quem é leigo, é o momento que você diz que tem tal religião, poder dizer que ela é correta, ou de poder chegar ao momento de tentar convencer ela. Só que a partir do momento que, pelo entendimento do STF, você chega a atingir outro grupo religioso aderido ao seu, pode sim incorrer a questão do crime. Então, eu tive que fazer esse link necessário para a parte da minha realidade social. Eu vejo que pode inferir a questão do dano a terceiro e poder ser limitado. Eu não vejo como uma espécie de censura essa intervenção pela Eu, realidade social e quando o tema que o professor deu um tema inicial para dar um pontapé de puxar o assunto. sim, Mas eu a questão... concordo com você, eu não estou discordando. É porque Não, eu sei. agora eu estou fazendo a figura oposta do advogado para não morrer o debate, senão a gente, todo mundo concorda, e aí o grupo não tem muita finalidade. Então, assim, eu não estou discordando do que você trouxe, até compactua muito com o que eu venho descrevendo na dissertação.
mas a minha função hoje agora realmente é trazer alguma coisa que cause desconforto e provoque outras pessoas a falarem mais alguma coisa, senão a reunião acaba. Mas gostei da sua contribuição. Alguém mais tem alguma coisa a trazer? Thaís, vamos lá. Eu tenho sim. Como eu falei mais cedo, eu não tenho, não é o meu primeiro contato com essa temática, né? Não tenho. Mas lendo os textos, principalmente o segundo do Francisco, eu fico pensando, acho que foi ele mesmo, do Francisco, que é o segundo. Isso. Quais os limites, sabe, assim, os impactos dessa postura da pessoa que emite isso para um terceiro? E será que esses limites, esses impactos, não está disseminando... eu até entendo esse ponto de vista, que assim, é simplesmente a minha mera opinião. Mas quais são as consequências dessa mera opinião? Por exemplo, pessoas famosas. A gente sabe o impacto que essas pessoas têm hoje, a influência que essas pessoas têm hoje em redes sociais. E a pessoa que está ali na frente da tela enxergando aquilo. Porque ela tem aquela pessoa ali, às vezes como um ídolo, como uma pessoa que ela segue e tudo mais, e ela está entendendo que aquilo é uma postura correta. Será que é correta? Não sei, trago aqui um questionamento. Será que o meu limite da minha liberdade de expressão me possibilita atacar o terceiro, atacar o próximo? E muitas vezes, essa minha conduta, ela está falando a respeito da vida privada de uma outra pessoa, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, quais são os limites, os impactos dessa conduta? E eu entendi perfeitamente, Wagner, quando você traz isso. Mas é uma mera piadinha. Mas qual que é o limite dessa piadinha? Quais os impactos dessa piadinha? Hoje, uma piadinha contada, qual o reflexo dela daqui a 5 anos? E a gente vê muito isso, essa questão dessa influência, dessa disseminação, da velocidade da informação. Então, começo a pensar também nessa perspectiva, que é interessante para a gente analisar também. Será que a gente está falando de um impacto social positivo ou negativo? Qual que é a finalidade desses atos de fala? Desses atos de fala que simplesmente não são percebidas apenas como uma fala, mas tem uma ação por trás disso, tem um contexto histórico por trás disso, tem uma luta por trás disso. E a pergunta de o discurso de ódio está dentro ou não da liberdade de expressão é importante para a gente saber o remédio que a gente vai tentar procurar. Porque se a gente falar que discurso de ódio é liberdade de expressão, a gente faz ponderação de princípios. Qual prevalece? Liberdade de expressão ou saúde, ou algum outro que seja ofendido. Mas se a gente partir do pressuposto que o discurso de ódio não é liberdade de expressão, ele é abuso de direito, ele é alguma outra coisa que não, a gente nem precisa falar de liberdade de ponderação de princípios, porque a gente já foge do âmbito constitucional da liberdade de expressão. E por que ele não seria uma liberdade de expressão? Alguém tem alguma ideia nessa situação? A liberdade de expressão, ela presume a exteriorização de algum conteúdo dialógico. Ela precisa que tenha um conteúdo de ideias, algum conteúdo de diálogo realmente. A partir do momento que eu desfiro um ataque, despido de algum conteúdo de ideias, isso não é mais exteriorização do pensamento, não é mais manifestação de liberdade de expressão. A partir do momento que eu utilizo da minha fala, de gesto, de articulação, de alguma forma, sem intenção de transferir uma mensagem que dá para a gente entender, para manter um diálogo, e eu tenho a intenção de atacar o outro, diminuir, e eu não tenho ele como de igual respeito e consideração, a gente não tem liberdade de expressão. Então, a partir daí, se eu tomar como discurso de ódio sendo a exteriorização de uma ação, de uma fala, de alguma coisa que não tenha conteúdo de ideias, e o emissor ou tenha acho até difícil a gente trabalhar na intenção, porque muitas vezes o emissor não tem intenção de causar dano, mas causa, e isso não descaracteriza o discurso de ódio. Mas então a gente poderia falar que seria a exteriorização de um código que desfere ataques ou diminui determinada pessoa sem conteúdo dialógico. Se a gente partir desse pressuposto de discurso de ódio, a gente não está mais falando de liberdade de expressão, e aí não tem mais a ponderação de princípios. Camila, eu sempre esqueço. Acertou, Camila. Então, outra ótimo. coisa que eu achei interessante que você citou agora, apesar de nós não conseguirmos apurar a intenção do interlocutor quando ele manifesta,
Observe que sempre que há um discurso de ódio, não há espaço para uma conversa sadia, uma discussão sadia, uma troca de ideias. Normalmente é um ato de imposição. Eu penso assim, e você tem que aceitar, você tem que engolir. Não há uma questão de diálogo, igual você mencionou, bem mencionou. Não há uma questão de troca de conteúdo, no qual você aprende, você absorve da mesma forma. Não, é impositivo. Quase sempre nós vemos esse caráter impositivo, sem abertura para uma discussão sadia, em qual as partes trocariam opiniões ou até mesmo conceitos, chegando a um senso comum. Perfeito. Eu acho que essa questão do fundamentalismo aí que a Camila levantou, eu acho excelente. Eu coloquei aqui no chat uma referência que eu acho que é importante da gente levar em consideração essa decisão do habeas corpus 82424, que é um caso paradigmático no STF, que é sobre o Wanger, e eu estou citando ele, inclusive, porque eu e o Francisco Prats, a gente trabalhou esse texto na época do nosso mestrado, a gente fazia mestrado juntos, a gente chegou a publicar artigos sobre isso, eu sei que o Francisco trabalha muito com esse caso. Tem uma parte nessa decisão que eu acho extremamente ruim, e que aí leva a um dos questionamentos que o Wagner coloca, que é que o STF, então, ele proibiu que rodasse aqui no Brasil, que fosse publicado aqui no Brasil, o livro Minha Luta, do Hitler, né, que era publicado por esse cara, e outros livros parecidos com esse. Eu não acho que essa seja a melhor forma de lidar com o problema. Na época desse processo, ele tinha escrito o livro e ele alegava que era uma mera discriminação para cair na prescrição. Se não me engano, não é esse caso? E aí, ao contrário, eles alegaram a questão do racismo, que é imprescritível. E aí, o julgado dos ministros foi com base na ponderação de princípios. E aí veio a proporcionalidade. Só que o mesmo método houve resultados totalmente díspares. Teve ministro que concordou com ele, teve ministro que discordou dele, e aí são vários resultados muito diferentes. Aí a gente caiu no subjetismo digamos, do julgador. E aí vários usaram o mesmo método para ter resultado diferente. Acabou que ele foi condenado, não saiu impune, e esse é o caso emblemático do discurso de ódio, o primeiro do Brasil, e é o único que a gente tem como referência nacional. Além dele, a gente tem os casos dos Estados Unidos, e a gente foge muito para lá porque lá é vigente a liberdade restrita, e os casos de restrição da liberdade são emblemáticos. Então, assim, boa parte dos estudos a gente tem como base de lá, tanto que os maiores discursos, as maiores discussões de filósofos também são de lá. Acho, só uma questão aqui, Wagner, eu acho que para a gente poder, pensando aí nos termos em que a Butler está trabalhando de filosofia da linguagem, né, que, se a gente pensar nessa questão da teoria dos atos de fala, o discurso de ódio ele não se encaixa em liberdade de expressão, porque se a gente pressupõe, como foi mencionado aqui, inclusive, né, que a gente tem uma sociedade livres e iguais e que cria uma possibilidade de discurso, de discussão e de argumentação, o que um discurso de ódio faz é justamente subverter a possibilidade da própria discussão. Porque o que ele propõe é a eliminação do outro, o que ele propõe é que o outro não possa ter exatamente os mesmos direitos. Então, o que me parece aqui é que existe uma contradição em termos, assim, é uma pessoa querendo usar um discurso justamente para eliminar a própria possibilidade do discurso, ou é você usar as ferramentas da democracia para acabar com a própria democracia, que é o que, infelizmente, a gente vê hoje em dia em alguns governos de extrema-direita na Europa, por exemplo, né? Você usa os instrumentos da democracia para chegar no poder, e ao chegar no poder, você destrói a própria democracia. É o que a gente está vendo na Hungria, com aquele cara lá da Hungria, na própria Polônia, agora, recentemente, ontem, anteontem, no Equador, o presidente dissolvendo a Assembleia. E para mim é exatamente a mesma coisa. É uma contradição, para usar um termo do direito aí, é uma contradiction adjecto, né? É uma contradição nos próprios termos. Hoje eu estou no lado contrário, mas um dos argumentos que é utilizado é no sentido, quem escreve isso é Sarmento. Ele fala que
quando tem o discurso de ódio, o receptor do discurso de ódio ele só tem duas opções. Ou ele avança vorazmente e ataca, ou ele se recolhe. E tem um outro argumento que é bastante utilizado contra Dworkin, que é no sentido de que a pessoa que é ofendida, ela começa o discurso em desvantagem, em posição de inferioridade. Então, ainda que ela tente argumentar e convencer, a fala dela ela é diminuída perante o outro. Então, ele nunca vai ter visibilidade para conquistar a verdade, para prevalecer. Então, o discurso por mais discurso nunca vai funcionar. Por quê? A simples exteriorização de ataques no intuito de humilhar, diminuir, perseguir, ela causa o silenciamento de quem é atacado. E ainda que não silencie, coisa que não é fácil de acontecer, porque na maioria das vezes vai silenciar, a pessoa vem ao debate em desvantagem, com um argumento de segunda classe que não convence. Então, dificilmente, por meio do discurso, a pessoa conseguiria convencer e vencer no debate, prevalecendo na sua argumentação. Acho que é mais ou menos isso que perdurou. Só que aí uma coisa que a gente não chegou a discutir na reunião de hoje, acho que pode ficar para segunda, e a gente consegue pensar um pouco mais e amadurecer essas ideias. Talvez a gente pode até repetir essas 3 perguntas no início da próxima reunião para ver se alguém mudou de ideia, pensou em algo melhor para trazer, mas é a questão da censura. Como que a gente censuraria esse discurso? Ah, não pode mais falar? Se falar vai ser preso? Como que é isso? O meu recorte da dissertação, eu trabalho de discurso de ódio veiculado na internet. Se a gente pensar em plataformas Facebook, Instagram, alguma coisa, a gente pode pensar nessa proibição no sentido de que a pessoa publicou agora determinada coisa e a plataforma vai lá e exclui. Mas e fora do ambiente digital, como que fica isso? Talvez seja a pergunta que vai alimentar a próxima reunião, que seria, deixa eu ver, dia 1º de junho. Se é que, na verdade, essa plataforma tem feito isso, né? Eu acho que a discussão aí desse projeto de lei, que inclusive hoje teve uma votação na Câmara, ontem teve uma votação na Câmara no sentido de aprovação geral, né? Separados aí os destaques. Eu não sei se, na verdade, as plataformas estão muito afim de limitar, não, né? Muito antes pelo contrário, se ganha muito dinheiro com o uso do discurso de ódio, né? Que a Natália não me ouça, mas na Europa tem um acordo entre Instagram, Facebook, Twitter, e lá eles têm uma ferramenta que os usuários vão denunciando, e lá tem um método específico, talvez, se for o caso, o pessoal quiser, a gente pode trabalhar na próxima reunião, de como funciona para excluir essas publicações. Só que já há comentários no sentido de que muita coisa que não é discurso de ódio também é excluído. E aí a gente transfere um poder do Estado de censurar ou não, de fiscalizar ou não, para um ente privado que vai selecionar o que ele escolhe que vai ficar publicado ou não. E aí, será que a gente está cumprindo o papel de defender as pessoas ofendidas? Será que, como o Dworkin diz que esse não é o custo da democracia? Ele tem uma frase emblemática que ele fala que ninguém é fraco demais que não pode ser ofendido, ou poderoso demais. Então, assim, fica aí os questionamentos. Tudo tem, tudo no direito e na filosofia tem a tese e a antítese, né? De um lado e do outro. Basta a gente ver qual lado que a gente vai comprar, e aí fundamentar para que aquilo prevaleça. A gente está aqui na construção do diálogo verdadeiro que vai prevalecer. Penso eu, né? Eu acho que a gente pode pensar para esse próximo encontro, pegar essa normativa da União Europeia e, de repente, tentar achar essa sentença. Não sei se está disponível a sentença do caso aí do humorista. Eu vi a notícia, mas eu não vi o inteiro teor da sentença. Fiquei bastante curioso para ver, que a juíza mandou ele tirar todos os vídeos do ar que fizesse menção a piadas contra minorias, também o proibiu de fazer novos vídeos fazendo esse tipo de coisa. E aí entra justamente esse seu questionamento sobre censura, né? Se a gente conseguir achar aí essa sentença, seria interessante trabalhar essa sentença na próxima reunião.
Eu não garanto que eu vou conseguir localizar, porque pode ser que, como ele é muito famoso e como esteja, pode estar em segredo de justiça. Isso a gente não tem como também descobrir o número do processo ou o nome, mas a gente pode diligenciar para isso. Mas de imediato a gente pode fixar como possível tema da próxima aula a questão da censura. De imediato a gente não tem nada de base, mas a gente pode, ao longo do curso, quem tiver alguma coisa, manda lá no grupo, a gente dá uma olhada. Acho que está bem delimitado para a próxima reunião. Miguel? Da questão do humorista, eu posso tentar caçar essa sentença, nem que eu quebre, dê uma de Sci-Hub e botar para quebrar. Quem estiver escutando o que faz em Vegas, fica em Vegas mesmo, a parte da investigação criminal, mas bora lá. Eu posso tentar achar essa sentença de um jeito, mas é porque eu tinha visto dessa questão do humorista, porque estava acoplando com o trabalho do TCC aqui, porque verifica-se que no discurso de ódio do brasileiro, diferente do discurso do ódio do norte-americano, por exemplo, o discurso de ódio do norte-americano racista, ele consegue estar disposto, como coloca no livro de Sodré, que é a base, que está disposto a enforcar a pessoa negra na árvore mais próxima. Já do discurso de ódio brasileiro, ele tem essa questão da ambiguidade. Porque o que me chocou não foi nem a questão da sentença, mas o discurso de ódio da pessoa que apoia o outro que pratica o ato racista, que é a ambiguidade. Você mantém um discurso progressista e, ao mesmo tempo, manter dentro da vida privada ou entre as pessoas, manter discursos racistas, de apoiar o ato racista cometido pelo outro. Porque, e o que acaba me perguntando também, que pode servir de pergunta, é essa questão de como combater essa ambiguidade, porque estou falando de um discurso de ódio que é praticado dentro da vida privada. Então, será que eu estaria invadindo a questão da vida privada dessas pessoas? Porque tem a questão, tem a minha questão militante, mas eu não posso muito misturar a minha militância com a questão da pesquisa científica. A gente pode falar que isso, o discurso de ódio, essa forma, ela, de certa forma, ela pode cercear a liberdade da pessoa, porque liberdade não é só liberdade de falar, pode ser liberdade de agir, de se portar, liberdade de escolher a vida boa que pretende ter, o livre desenvolvimento da personalidade. Então, toda vez que eu vou tolher alguém na sua liberdade, no seu agir, por meio do discurso de ódio, eu posso estar infringindo a liberdade alheia, porque eu tenho liberdade para escolher minha sexualidade, a roupa que eu visto, com quem eu me relaciono, o corpo que eu tenho, se eu vou me vestir de homem, de mulher, tudo isso é liberdade. E aí, a partir do momento que eu tenho alguma espécie de liberdade tolhida, eu tenho um direito fundamental violado. Não, é isso, eu entendi. Eu só não consegui chegar a uma conclusão, porque eu queria dar uma resposta um pouco mais imparcial no quesito, porque a neutralidade científica não, de certa Não forma, é um existe. mito. Não existe, mas é uma maneira que eu gosto muito de pegar a parte mais socioantropológica, evitando mais bater na dogmática, porque eu sou estudante de direito que eu odeio utilizar a pesquisa dogmática. Então, de uma maneira de saber se ela estaria condenando o discurso ou realmente ele seria anticonstitucional, inconstitucional, e eu estaria realmente sendo necessária a censura. E também dos meios, porque, por exemplo, será que o meio, a via judicial, seria o meio adequado? Sempre utilizar a via judicial? Ou teria necessário outros meios que possam regulamentar, sem ficar somente acionar o judiciário? A gente pode pensar na questão da judicialização da política ou do ativismo judicial. Só que aí a gente depender do legislativo atualmente ou os passados não está tão legal. Eu acho que hoje a gente conseguiu concentrar o debate bem interessante, já conseguimos alcançar o tempo de reunião. Acho interessante a gente refletir mais ou menos o que vai trabalhar para a próxima reunião. Se alguém tiver algum material, mandar no grupo. Alexandre, tem mais alguma coisa a complementar? Bom, acho que é isso. Vamos continuar. Esses textos que você trouxe são muito bons. E o Francisco é um cara que eu gosto muito de ler. Foi meu colega, né? Então eu conheço já há um bom tempo. Eu acho que a gente tem um material muito bom ali para continuar se aprofundando. Acho que é isso. Então, encontramos agora dia 1º. Quem conseguir a sentença, manda para a gente no grupo. Se alguém tiver uma ideia nova, também manda lá no grupo, material.
e a gente vai conversando até lá. Mas, por enquanto, a gente está nesse recorte da censura e como aconteceria. Ok, então, pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Valeu aí, Wagner, pela condução. Retomamos a discussão, então, daqui 2 semanas. E os que estão chegando aí, bem-vindos também, viu? Espero ouvi-los mais nas próximas reuniões. Até mais, gente. Valeu. Boa noite. Até, boa noite, obrigada. Parabéns. Boa noite.